ver catarata. Eu tive a oportunidade de trabalhar com Galilei numa clínica grande em Bragança Paulista que eu trabalho, e como eu sempre digo nas minhas aulas de Galilei, eu acabei me apaixonando pelo aparelho de verdade. Eu tenho experiência também com outros tomógrafos, tenho experiência com Pentacam. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com o aparelho, tanto é que eu vou dar palestra também esses dias de Pentacam. Realmente a tomografia de córnea é que me encanta. E o Galilei é um aparelho muito bacana, que vocês vão ter oportunidade hoje. Quem não é acostumado, tá dando áudio, tá com conflito de áudio? Ou tá tudo bem? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Acredito que esteja todo mundo ouvindo bem. Eu só estou desativando os microfones dos outros participantes para deixar só. Tá? Perfeito. Sabe uma coisa que eu observei também? Os participantes que puderem, como eu estou fazendo bastante webinar pelo Zoom, os participantes que tiverem com o vídeo ligado, se puderem desligar, também, como tem bastante gente, olha que legal, já temos 180 pessoas participando. Aí a qualidade da minha apresentação fica melhor. Então, quem puder desativar o vídeo também acaba ajudando. Em relação ao que eu estava falando para vocês, a tomografia de córnea é um aparelho que, assim, que me encanta demais. Poder fazer uma reconstrução da córnea através da tecnologia de Scheimpflug. E o Galilei tem alguns diferenciais que eu vou apontar aqui para vocês e me permitem ter muita segurança para fazer indicação tanto. E hoje eu trabalho muito com cirurgia refrativa, tá? Indicação de LASIK e PRK. Trabalho bastante também com crosslink em ceratocone. Algumas de vocês podem ser que eventualmente tiveram a oportunidade de participar do meu webinar de ceratocone. E também trabalho com biometria. Então, no serviço que eu trabalho tem bastante cirurgia de catarata, e com as informações que o Galilei me traz, são fundamentais para minha decisão em relação à lente intraocular. Bom, vamos lá. Eu não tenho, como eu disse para vocês, nenhum conflito de interesse. Acabei de ver aí a doutora Marta Sartori, que é outra expert em Galilei. Eu acho que a gente pode depois até abrir o áudio dela para ela falar também um pouquinho, William. Claro, não tem problema. Porque realmente é outra expert aqui que também entende muito de Galilei. Muito bom, vamos lá. Aqui mostrando a tela do aparelho, tá bom? De cara, vocês vão perceber, então, que nessa tela em que o exame está sendo capturado, esse é o G4. Na clínica que eu trabalho, eu tenho o G6, tá? Que é incorporado dentro desse mesmo hardware. Mas quando você faz o exame do G4, vocês já puderam perceber que tem tanto o anel de plácido quanto a tecnologia de Scheimpflug. Logo, você viu que é muito rápido a captura do exame, faz uma reconstrução em 3D completa do segmento anterior inteiro do olho, e tem a vantagem de ter o plácido também. Logo depois a gente já vai ver qual que seria o nível de qualidade, como que a gente deveria, qual que é o recomendado em termos de qualidade do exame para a gente dar ok e prosseguir. E aí a gente consegue nessa tela aqui, que eu foquei por último no vídeo, perceber que de fato o exame está com qualidade, a gente pode prosseguir. Bom, quando a gente acabou de fazer o G4 só, tá? Que tá avaliando, só para vocês terem uma noção, o G4 ele é o tomógrafo mais o plácido, e o G6 é quando tem incorporado a biometria óptica através de interferometria óptica, tá? Então o G6 ele faz biometria, faz a medida do comprimento axial, do lens thickness, e aí incorpora junto com a medida ceratométrica do G4. Quando a gente está estudando G4, o mapa que a gente costuma ver, né, são vários mapas. Eu gosto de fazer como é o que a gente está tradicionalmente acostumado com os 4 mapas refrativos, em que a gente tem aqui, ó, com a minha setinha, vocês podem acompanhar a curvatura axial anterior, o mapa de elevação posterior, tá? Anterior e posterior, o BFS, e a paquimetria de córnea. Porém, dentro do software, vocês vão perceber que lá em cima, quando você está mexendo dentro do Galilei, é possível você puxar o Refractive Report e o Asymmetry Report, que são outras combinações de telas em conjunto, praticamente, elas fornecem todas as informações necessárias, tanto para screening de refrativa, quanto para decisão em lente intraocular, tá? Então, combinando as informações, a gente acaba tendo muita precisão e tranquilidade para prosseguir e fazer a nossa decisão terapêutica. Aqui é a tela do G6, então vocês veem que ele é um biômetro completo, ele traz as fórmulas intraoculares, a lente escolhida,
você pode ir lá, setar qual lente você está habituado, o próprio técnico da Adapt pode ir lá com você, colocar a lente intraocular que você quer e você vai ter essa escolha. A ceratometria que vai aparecer aqui no G6 é a ceratometria que o próprio Plácido e o Galilei calcularam, tá bom? E a interferometria óptica que vai dar aqui o comprimento axial. Nessa parte aqui vocês conseguem ver como se fosse um ultrassom em modo A, certinho, tá? Vendo desde a córnea até a retina, quais são os picos em que mostram a biometria intraocular, tudo bem? Muito bem. Então, só para reforçar esses conceitos, o Galilei, ele tem a tecnologia de Scheimpflug e ele é uma tecnologia dual Scheimpflug. Por quê? Porque ele tem duas câmeras que estão localizadas a 180 graus de diferença entre uma e outra, e ele é uma tecnologia rotatória. Então, quando eu clico lá, quando a moça clicou para fazer o exame, eu vou estar fazendo essa captura de Scheimpflug de dois jeitos diferentes. Tem o disco de Plácido também, tá? O disco de Plácido, ele vai fazer como se fosse uma topografia tradicional. Então, para a gente, por exemplo, avaliar olho seco e a regularidade das miras é sensacional. Além disso, eu tenho uma câmera que chama Top View Camera. Essa câmera, eu já vou explicar para vocês, mas basicamente ela vai corrigir os movimentos intraoculares. A gente sabe que a gente tem micromovimentos sacádicos e a gente consegue, com essa Top View, corrigir esses movimentos. Então, a gente aumenta a precisão do exame. O alinhamento do Galilei, que eu acredito que é um grande diferencial também, é através do Purkinje, do primeiro reflexo de Purkinje. Então, a gente, teoricamente, está mais próximo da linha de visão. Então, faz mais sentido a gente fazer medida ceratométrica através do alinhamento de Purkinje, tá? Tem a biometria, quando a gente está falando do G6, que eu acabei de falar para vocês, e a tecnologia é de interferometria óptica, que é a mesma tecnologia que os outros biômetros ópticos que vocês estão habituados usam, tá? Então, a gente já sabe que é muito preciso. Só para vocês terem a imagem disso, a gente está vendo aqui o Plácido, como que ele é, tá? A captura bonitinha, dá para você ver como que são os discos e os anéis, para ver se eles estão regulares, qual que é a distância entre eles, se existe alguma alteração nesse Plácido. Hoje a gente sabe que olho seco é uma coisa que interfere muito com o resultado de exame e para a gente planejar lente multifocal, por exemplo. Então, a gente consegue ver se tem algum erro, alguma alteração da superfície através do anel de Plácido. Aqui eu trouxe para vocês só para uma justificativa do porquê que o Plácido é muito valorizado e faz sentido. Porque para distâncias, para a gente avaliar pequenas diferenças de curvatura, de poder corneano, quando a gente avalia o Scheimpflug sozinho, a tecnologia de Scheimpflug sozinho, ela tem que ter uma precisão altíssima, cerca de 1 micra, tá? Para conseguir fazer a diferença de 0,25 de curvatura, de poder corneano. Ou seja, basicamente faz muito sentido a gente ter Plácido e não só Scheimpflug, faz diferença, tá? Então, aqui vocês têm a tecnologia de Scheimpflug. Vejam que é uma dupla câmera, então eu tenho duas imagens de Scheimpflug opostas, diametralmente opostas. E por que faz sentido isso também? Por que dual Scheimpflug faz sentido? Porque, eventualmente, numa mínima descentração do olho, se eu medir 2 vezes aquela córnea na mesma posição, quando ela roda de novo, eu meço de novo ali, eu tenho 2 medidas, eu posso tirar a média dessas medidas e eu aumento a minha precisão, tá? A Zimmer, que é a que faz o hardware, né, que faz o software, os engenheiros, eles são muito preocupados nesse sentido, de dar a maior precisão possível nas medidas. Muito bem. E aqui, para vocês verem a Top View Camera, como que ela faz o movimento, a correção do movimento sacádico. Então, imagina que na captura estava assim, desalinhado, e aí ele automaticamente ajusta e alinha as medidas, aumentando ainda mais a precisão, tá? Bom, para que eu uso o Galilei, tá? Planejamento em cirurgia refrativa, como eu disse, tanto para PRK quanto para LASIK. Ele tem uma interface de conexão com o Fento, com o LDV, que é ótima, dá para a gente usar. Para implante de anel, sensacional, o mapa paquimétrico ajuda muito, a berrometria para a gente decidir, elevação posterior, dependendo do nomograma que você está acostumado, basicamente você com o exame, com o Galilei, você tem toda a informação para implante de anel, tá? Para lente fáscica também. Para planejamento de catarata, como eu disse, você tem as aberrações esféricas para decidir entre uma lente asférica e esférica, tórica.
Para a lente tórica, vocês vão ver que eu vou comentar um pouquinho aqui, todo o raciocínio do Douglas Koch, lá do Baylor, do Cullinan Institute, né, que fez aquele que a gente começou a valorizar o astigmatismo posterior de uma maneira significativa, foi feito com o Galilei. Então, a gente sabe que as medidas do astigmatismo posterior que deram origem ao trabalho original que fez a gente valorizar foram com Galilei. Então, deixa a gente muito à vontade de usar o astigmatismo posterior aqui e o Total Corneal Power, que eu vou falar um pouquinho para vocês. E para lente multifocal, a mesma coisa. Faz avaliação de aberração de alta ordem, de High Order Aberrations, RMS, tudo que a gente precisa para decidir ou não para uma lente multifocal. Em relação às escalas, na sequência aqui, vocês vão ter oportunidade de, na minha opinião, falar com das pessoas mais brilhantes em oftalmologia que a gente tem aqui no Brasil, que é o Dr. Carlos Arce. Ele é um dos idealizadores das escalas do Galilei. Para você ter uma ideia como escala é importante, né? Vejam esses dois mapas aqui. A princípio, uma pessoa que não é habituada pode dizer que a pessoa de baixo aqui, que a gente está mostrando todo avermelhado, é um paciente que tem um ceratocone avançado. E esse aqui é um paciente completamente normal. E, na verdade, a gente sabe que é o mesmo paciente. Qual que é a diferença? É só a escala. Então, quando você não ajusta a escala, você corre o risco de ter muito ruído ou de ter uma sensibilidade diminuída e não saber de fato o que esse paciente tem. Dentro do Interpretation Guide do Galilei, que é um PDF que está disponível inclusive online, existe essa sugestão de escala, que na minha opinião é extremamente conveniente. Então, ela fala sobre o STEP sugerido, ou seja, qual seria o STEP ideal para que você avaliasse a córnea, tá? O CGA aqui é o próprio Dr. Carlos Arce, Carlos Galen Arce, que vocês vão ter a oportunidade, por favor, não percam a aula dele, a genialidade dele. E, de fato, ele consegue discriminar através dos steps e a combinação do estilo de cores junto com a escala dele é que vai dar esse diferencial. Ou seja, quando você usa essa escala sugerida pelo aparelho, basicamente você não precisa ficar tão preocupado. Você pode confiar nas cores, né, que o aparelho está mostrando. Para vocês terem uma ideia, o que eu acho que é mais intuitivo para vocês conseguirem entender isso é a curvatura axial anterior, ó. É o primeiro mapa que a gente vai falar aqui para vocês. Quando você usa o CGA de uma dioptria com a escala do Dr. Arce no default, o passo, como que vai ficar? O amarelo vai ser o 47, que é justamente como se fosse um sinal de trânsito, como ele mesmo fala nas aulas dele. Então, o amarelo é para você começar a tomar cuidado e prestar atenção. Quando você segue todos os mapas, essa sugestão, na maioria das vezes você tem uma facilidade de interpretação muito maior e você tem muito menos chance de incorrer em erro. Porque quando você vê o vermelho, realmente você tem que step back e saber que, de fato, provavelmente essa é uma córnea alterada, tá? Aqui, só para vocês terem ideia como é fácil fazer isso, sou eu mexendo no Galilei. Deixa eu voltar o vídeo aqui para vocês terem uma ideia, ó. Parei. Quando você clica com o botão direito na escala, assim como qualquer topógrafo, tá? Você já vai ter essas opções da escala, ó, CGA 0,5, CGA 1 dioptria, CGA 1,5. E aí você colocando no default, você vai achar a escala que teoricamente é ideal para você. A sugestão do aparelho é 1 dioptria, que é a que eu coloquei agora, tá? Para quem está começando e fazendo screening de refrativa, 0,5 também não é ruim, é muito bom, porque deixa o exame um pouco sensível. Eu já estou habituada com Galilei, eu uso realmente a 1 dioptria, mas nada impede de você usar 0,5, que é muito bom, que você com certeza vai ver se há alguma alteração ou assimetria ou córnea suspeita pelo mapa axial, tá? Muito bem. Aqui só mostrando as diferenças de escalas, tá? E agora mostrando um pouquinho como que é a minha maneira de interpretar o Galilei quando eu pego pela primeira vez o exame. Veja, a topografia foi a base para a gente fazer screening de cirurgia refrativa. Quando a gente tem topografia alterada, a gente já não pode fazer cirurgia refrativa nesse paciente. Como que eu vejo a topografia? A primeira coisa, né, é no mapa axial, de fato ver o padrão, se é uma borboleta regular e assimétrica, se é um astigmatismo regular e simétrico, se é um astigmatismo que a gente vê que é aquele padrão congênito, que é muito lindo, como esse que eu estou mostrando para vocês. Então, a partir do momento que eu vi o padrão, a segunda coisa que eu vou ver é a ceratometria. Vejam, quando eu vejo a ceratometria, eu vou ver os valores de K1 e K2. No caso aqui, como eu estou usando a escala
que eu falei para vocês, do Dr. Carlos Arce, o 47 já está no amarelo. Então, eu nem precisaria olhar aqui os valores ceratométricos do SINCAP, que está nessa posição aqui no mapa. Eu já sei que o amarelinho é o 47, já fica muito plausível para mim de que essa córnea, ela já tem, quando ela está partindo para o laranja, ela já é uma córnea com uma ceratometria um pouco maior, já me chama um pouco a atenção. Ainda assim, eu preciso de outros parâmetros para dizer se é normal ou não, tá? Quais são esses que eu vejo na curvatura axial anterior? Depois disso, eu vou ver a regularidade desse astigmatismo, vou fazer um double check. Vou ver se de fato eu consigo traçar uma linha reta no meridiano mais curvo e uma linha reta no meridiano mais plano. Quando eu faço isso, eu praticamente fico mais segura de que de fato aquele astigmatismo é regular, aquele astigmatismo é simétrico, não há uma simetria significativa, não é uma irregularidade significativa. Astigmatismo irregular, de qualquer jeito que ele seja, tá? Ele já me dificulta, já me praticamente contraindica uma cirurgia refrativa e já me traz empecilhos para decisão em lente premium, ou tórica ou multifocal, tá? Muito bem. Depois disso, eu vou ver o conceito de excentricidade. Provavelmente na aula do Dr. Arce ele vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, vai me chamar a atenção, é como se fosse um paralelo com a asfericidade da córnea. A gente sabe que a nossa córnea ela é asférica, ela é mais plana no centro, mais curva no centro e mais plana na periferia, e esse é o padrão normal. Então, quando eu tenho uma excentricidade alterada, também é um fator de risco para que eu tenha uma córnea com um bulging central, que é sugestivo de ceratocone ou de ectasia ou de qualquer outra doença de córnea, que é uma córnea alterada, tá? Então, eu vejo todos esses parâmetros. Depois, eu vou para o mapa paquimétrico. Até então, quando a gente só tinha topografia, né, todos esses outros parâmetros que eu falei para você eram possíveis de ser avaliados com uma topografia tradicional. Quando eu ganho a tecnologia de Scheimpflug, eu ganho o mapa paquimétrico. O mapa paquimétrico vai me dizer em cada ponto, né, qual que é a espessura de córnea. E vejam, nesse quadradinho que eu coloquei aqui para vocês, azul claro, tá mostrando qual que é o meu ponto mais fino, é uma córnea com uma espessura completamente normal, 554, tá? E tá dizendo, inclusive, ó, vejam, o meu ponto mais fino é essa bolinha branquinha que tá aqui, acho que vocês conseguem ver. Eu coloquei aqui um meridiano X e um meridiano Y, porque é justamente o meridiano X e o meridiano Y que estão aqui mostrado para vocês, tá? Quanto que esse ponto está afastado do meu reflexo de Purkinje. Tem mais, vocês podem alinhar o Galilei também pela pupila, tá? Não só pelo primeiro reflexo de Purkinje. Então, você tem essa opção também. De qualquer maneira, um afastamento do ponto mais fino, muito importante em relação a essa minha referência, sugere também uma córnea alterada, uma córnea patológica. Tudo bem? Ótimo. E depois disso, né? Depois disso, eu tenho outros mapas dentro do Galilei que são ótimos, a elevação, o mapa de Zernike, tudo isso eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês, mas basicamente a primeira coisa que eu olho é isso dentro do exame. Em especial para planejamento em cirurgia refrativa, vou chamar atenção para vocês para o CLMI, tá? O que é o CLMI? CLMI é um conceito que se chama Conlocation and Magnitude Index, é um índice que foi criado pelo grupo da doutora Cynthia Roberts, que basicamente ele é um refinamento daquele tradicional índice de Rabinowitz do inferior IS, né? Inferior superior, que geralmente é de 1,5, 1,4, 1,5, varia um pouquinho na literatura. O CLMI, na verdade, ele é um refinamento disso por quê? Tá? Aqui é o estudo dela, que foi publicado. No caso aqui, eu estou trazendo para vocês só o conceito, a expansão desse conceito. Inicialmente, ele foi criado para topografia de córnea tradicional. Quando ele foi aplicado para tomografia, ou seja, quando ele pode ser aplicado, ele foi aplicado não só para a curvatura de córnea axial anterior, ele foi aplicado para todos os outros mapas de elevação e paquimetria. O que é o conceito do CLMX? Basicamente, ele busca a área circular de 2 milímetros de máxima curvatura na córnea e vai comparar com a área diametralmente oposta simétrica, tá? Por que é interessante demais o conceito do CLMI? Vou colocar aqui de novo para vocês verem. Porque, principalmente para assimetrias que não respeitam o meridiano vertical, a gente acaba encontrando com mais facilidade a doença, a alteração de
córnea. Porque um IS numa córnea dessa que vocês estão vendo, essa representação esquemática de uma córnea, poderia ser um valor abaixo de 1,5. E aí a gente acharia que é uma córnea normal. Quando você, de fato, busca ativamente a área mais curva, você consegue, com mais sensibilidade, identificar alterações de córnea. E isso aqui, essa representação é só para o mapa axial anterior. O CLMX, o conceito de CLMX, na verdade, que também na literatura vocês vão encontrar como CONEX, tá? Ele vai estender esse conceito tanto para curvatura de córnea anterior, curvatura de córnea posterior, para elevação anterior, para elevação posterior e para paquimetria. E ele vai gerar esse mapa aqui. Esse mapa, basicamente, ó, aqui é a região onde ele procurou a área mais curva, aqui com certeza é uma córnea doente, né? Uma córnea com assimetria significativa, e ele de fato dá um valor de CLMI alto, muito maior que 1,5. Então a gente sabe que é uma córnea doente, mas para córneas suspeitas ele também costuma ser muito sensível. E aqui, ó, vocês viram lá no meu outro slide, aqui tem o valor de PPK. O PPK é um índice derivado do CLMI em termos de comparativo com uma população. Então, ele valida o exame de CLMI e traz para a gente a porcentagem de risco daquele paciente ter ceratocone, certo? De o CLMI, de fato, representar o CLMX, né? A análise do CLMX, de fato, trazer uma córnea doente. Nesse caso, vocês podem ver que o PPK deu 100%, ou seja, de fato, a gente tem uma córnea com ceratocone aqui. E quando você vê os outros mapas que o CLMX analisa, tá? Todos ele conseguiu achar essa área mais curva e comparar com a área oposta para dizer que é uma córnea doente. Tanto na elevação posterior, aqui, ó, que vocês estão vendo, a curvatura posterior, aqui a paquimetria. A paquimetria, na verdade, ele procura a área mais fina, tá? Para fazer esse comparativo. E a busca, vocês viram que eu falei lá, era de 2 milímetros. Dependendo do mapa, isso pode variar. Por exemplo, tá? Aqui na curvatura posterior, o spot size de procura é de 2 milímetros e a área de busca é de 6 milímetros. Quando você começa a ver os displays e tudo e ler cada coisinha, você vai vendo que cada vez você vai entendendo mais os conceitos e ficando mais compreensível no dia a dia, tá? Ó, acho que aqui num aumento maior vai dar para vocês verem direitinho. Tem mais um índice para screening de refrativa, que na minha opinião é brilhante, que eu sempre trago quando eu tento fazer um resumão do Galilei para vocês, e de fato essas duas informações são diferentes dos outros tomógrafos disponíveis no mercado, é o raciocínio do grupo do Dr. David Smadja. Eles criaram, tá? Hoje em dia, em várias áreas de interesse, né? Médicos, não médicos, a gente usa inteligência artificial. E a inteligência para biometria, para até em áreas de tecnologia mesmo. E o que eles buscaram? Eles buscaram avaliar todos os índices que poderiam indicar uma córnea suspeita, né? Então, eles queriam discriminar com a combinação de índices de uma maneira efetiva os pacientes normais, dos pacientes suspeitos, dos pacientes com ceratocone. E o que eles fizeram? Esse é o trabalho, inclusive tem alguns brasileiros que fizeram parte desse estudo, inclusive o Dr. Marconi, o Dr. Glauco, que é outra pessoa que entende demais de Galilei, ambos entendem muito de Galilei. E basicamente eles criaram uma árvore de decisão. Eu vou chamar a atenção para vocês mais dessa parte aqui, ó, que é o AAI, tá? Provavelmente o Dr. Arce vai falar também sobre isso, ele vai aprofundar bastante. O meu objetivo aqui o meu objetivo é ser bem simples mesmo. Mas quando a gente estuda a elevação, vocês estão habituados a tratar do BFS, que é o Best Fit Sphere. O Best Fit Sphere é como se fosse uma esfera que melhor se adequa a uma córnea. Quando a gente adequa uma córnea normal esférica num BFS, a gente acaba vendo um mapa todo verdinho, porque aquela córnea se encaixa muito bem como se fosse uma esfera, com a ressalva de que a córnea normal ela é asférica. Mas ainda assim a gente vê que tem um padrão muito típico, muito claro. Quando a gente trabalha com córneas com astigmatismo, a gente percebe que o mapa do BFS ele já é muito mais ruidoso e quem não está habituado tem muita dificuldade de interpretar. Muito bem. Qual que é o diferencial quando a gente está falando num estudo como esse do grupo do Smadja? Ao invés de usar a Best Fit Sphere, eles usaram a Best Fit Toric A-Sphere, certo? O que seria? É como se fosse a bola de futebol americano, em que é uma esfera
E a gente tem um meridiano mais curvo e um meridiano mais plano. E esses meridianos vão tentar encaixar nessa córnea. Em córneas com astigmatismo faz todo sentido. Porque aí, se eu encaixar bem na minha córnea de referência, qualquer área que está além, qualquer elevação além do normal, vai saltar aos meus olhos. E aí vai ser mais fácil para eu fazer o diagnóstico, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, agora acabei de ver que a doutora Edna está aí também, outra pessoa que entende muito. Fico muito feliz de ver os colegas prestigiando. Muito bem. Então, quando a gente tem, vou voltar aqui, ó, uma córnea astigmática, verdadeiramente astigmática, com astigmatismo significativo, aqui vocês estão vendo a minha BFS, que vocês vão encontrar dentro do Galilei. Quando a gente coloca dentro do Galilei esse mapa de BFS, vocês vão perceber o seguinte: esse meridiano mais curvo aqui é correspondente aqui. Para quem não está habituado a ver, não entende, porque fala, como que pode estar com cores quentes essa região, cores frias essa região? E, na verdade, esse mapa se traduz assim porque o meridiano mais curvo, em comparação com a minha esfera de referência, certo? Ele vai estar abaixo da minha esfera de referência. Tudo que está abaixo da minha esfera de referência vai ficar com essas cores frias e tudo que está acima vai ficar com as minhas cores quentes. Então, o meridiano mais plano, que é esse daqui, ó, vai corresponder a esse meridiano e as cores vão estar mais avermelhadas, porque, na verdade, o meu meridiano mais plano, ele é mais levantado, mais elevado, e o meu meridiano mais curvo, ele é mais baixo, a pontinha do meu cilindro é mais baixo. Isso demora um pouco para a gente compreender. O que é a vantagem da esfera tórica? A esfera tórica, vocês veem que ela de fato cola melhor, ela deixa o mapa menos ruidoso. Nesse caso em especial, não está tudo verdinho, eu percebo a simetria. E o que é o AAI? Que na verdade, também, originalmente, ele foi descrito pelo Dr. Arce também, que chama KI, que é Kahneman-Arce Index, tá? Eles observaram que se você somasse essa região de maior elevação com a região de menor elevação em módulo, tá? Você teria um número que, se naquele estudo, ó, voltamos para aquele estudo de inteligência artificial que a gente estava falando. Deixa eu ver se tem aqui, só para vocês verem, para eu não pular. Não vai estar falando aqui, mas eu volto. Ó, naquele estudo em que foi observado a inteligência artificial, o valor do Kahneman-Arce Index, ou AAI, que é um índice de assimetria, se ele for maior do que 21,5, tá? Se ele for menor que 21,5, ele caminha para a córnea normal. Se ele for maior que 21,5, que é desse lado aqui, ele já está caminhando para o Form Fruit Keratoconus. Qual que é a vantagem? Em inteligência artificial, quando eu combino o Kahneman-Arce Index e o Cornea Volume, eu tenho uma sensibilidade e uma especificidade altíssima. Então, veja, eu no dia a dia acabo olhando sim o Kahneman-Arce Index ou AI. Nesse caso aqui, vocês percebem que se eu fosse manualmente falar, provavelmente essa área aqui é 10, 12, dá 22, dá certinho um pouquinho acima. Então, na posterior, o que eu posso afirmar? Que apesar desse astigmatismo ser regular e simétrico na curvatura axial anterior, a posterior me chamou a atenção. Pode ser que exista, sim, uma tendência para Form Fruit Keratoconus. Outras coisas vão me ajudar a tomar a decisão final em relação à cirurgia para esse paciente, tá? Aqui só mostrando eu dentro do aparelho também, fazendo essa avaliação. No caso aqui, essa córnea que eu tô vendo é uma córnea com ceratocone enorme, tá, gente? Então, o meu delta aqui, que é o meu AI, é altíssimo, é muito maior do que 21,5, porque de fato esse paciente tem ceratocone, tá? Aí, isso no meu screen de refrativa, eu falei para vocês, então, do CLMI, que é um diferencial do Galilei, falei agora do Kahneman-Arce Index, que eu acho brilhante, e tem uma coisa muito legal também, que é o PTA Report, que é do Marconi Santiago, que basicamente destrincha o PTA, traz para você o cálculo do PTA bonitinho, e em cada ponto da córnea ele vai ter um valor de PTA. E tem mais, além de falar o PTA, para quem não está habituado com o conceito de PTA, é porcentagem de tecido alterado, certo? Ou seja, é a soma do meu laser mais o meu flap dividido pela minha espessura da córnea. Então, se eu tiver maior do que 40, se eu alterar mais do que 40% da minha córnea, a minha chance de ectasia é maior. Na verdade, é um fator de risco muito importante.
E o peso, a robustez desse fator de risco, talvez é o que a gente tem de maior evidência na literatura em relação à ectasia, tá? O que tem além disso no PTA Report? Ele também traz o PTA Plus. Acho que nessa tela aqui não tem, tá? Não é a foto do display mais atualizado. O PTA Plus, além de tudo, ele faz um peso diferente para cada variável para dar um valor de PTA ainda mais sensível na sua decisão para fazer LASIK. E veja, quando você coloca que você quer fazer LASIK no PTA, e mais um lembrete, o PTA funciona para córneas normais, tá bom, gente? Quando você tem uma córnea normal, que você tem um PTA alterado, que você somou o seu flap, eventualmente, se você decidir por PRK, você tem a opção de colocar aqui também. E geralmente, como você não vai ter o consumo de flap, você acaba decidindo por fazer um PRK. E esse paciente consegue, sim, fazer uma cirurgia refrativa com segurança. E mais, você vai ter a documentação de que esse PTA era seguro, tá? Muito bem. Para catarata, muito brevemente, eu não sei se eu já ultrapassei o meu tempo. Acho que ainda dá um tempinho, né? Acho que vai dar certinho o tempo Fique à vontade, doutora. Tá bom. Basicamente, para a cirurgia de catarata, eu sei que o doutor Arce acho que vai focar bastante nisso também. Eu vou ficar aqui atenta no que ele vai falar de novidade, mas falar um pouquinho para vocês sobre o Total Corneal Power. Veja, quando a gente tem córneas normais, né, a gente tem a relação da superfície anterior, esquece um pouquinho aqui desse slide para vocês prestarem atenção no que eu estou falando. Quando a gente trata de córneas normais, a gente tem a relação da superfície anterior com a superfície posterior normal, certo? É uma córnea normal. Essa relação é cerca de 82%, mais ou menos. Quando a gente faz qualquer tratamento refrativo, ou quando essa córnea é doente, tem uma cicatriz, ou tem um ceratocone, ou tem RK, qualquer coisa que altere a curvatura anterior, a relação da anterior com a posterior, eu transformei essa córnea numa córnea que não obedece o índice de refração que a gente está habituado, que é um 13375, que a gente vê nos biômetros tradicionais. Então, por isso, isso é um dos motivos dos erros biométricos que a gente encontra quando o colega usa fórmulas tradicionais para córneas que tiveram cirurgia. Então, veja, quando você tem alguma córnea alterada, tá? Você precisa usar medidas ceratométricas especiais e fórmulas especiais. O que é o Total Corneal Power? O Total Corneal Power é uma medida de Ray Tracing. Então, ele considera, quando ele faz a medida, ele considera que o seu raio de luz está passando pela superfície anterior da córnea e está passando pelo ar, depois pela córnea com o índice de refração correto da córnea e depois para o aquoso com o índice de refração correto. Então, ele, de fato, analisa a refração com as informações completas da superfície anterior, da paquimetria e da superfície posterior. Ou seja, essa informação ceratométrica, ela é a verdadeira, né? Qual que é o problema disso? Não é toda fórmula que você pode colocar o Total Corneal Power que você pode errar também. Ainda assim, o que eu queria chamar a atenção para vocês é que dentro do Galilei você tem essa informação de cálculo correto do astigmatismo posterior, né, da superfície posterior da córnea. Aqui está mostrando para vocês como, de fato, as fórmulas, os aparelhos que têm a disponibilidade de calcular via Ray Tracing, eles, teoricamente, são os adequados para analisar córneas alteradas. Quando você faz uma topografia sozinha de uma córnea que sofreu uma cirurgia refrativa, você não está avaliando, você está usando essa informação de uma maneira errada, porque no biômetro que você vai inserir essa informação ceratométrica, está lá o 13375, que funciona quando a córnea é normal, tá? Para a pós-refrativa, tá bom? Eu vou direto aqui dar uma dica para vocês. Logo que você entra para fazer a fórmula da ASCARS, que é uma fórmula que está disponível online, que eu trouxe porque eu acho que a gente tem hoje barra de trucar, que é uma excelente alternativa também, tá? Dentro da barra de trucar, você pode colocar os valores do Galilei, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar uma dica para tórica dentro da barra de trucar. Mas dentro da calculadora da ASCARS, logo que você entra, um dos updates é mostrando onde que você tem que colocar a informação do Galilei, para ter mais precisão. Então, supondo que eu escolhi aqui uma cirurgia miópica, tá? Um LASIK ou um PRK miópico prévio. Eu vou colocar todas essas minhas informações direitinho e eu vou ter aqui, ó, o Galilei TCP2, tá? Então, quando eu
Onde eu vou achar essa informação dentro do Galilei? É uma informação de Total Corneal Power, certo? Nos settings do aparelho, você pode ir lá e setar para o TCP2 e aí vai aparecer no seu mapa, tá? No caso do meu aparelho aqui, essa tela que eu fiz um print, estava no TCP/IOL. O TCP2 é o que eu uso na ASCARS, tá? E isso tá logo nos settings quando você já entra dentro do aparelho. E basicamente é o valor correto para você inserir aqui dentro da fórmula da ASCARS, fazendo o cálculo via Ray Tracing. Então, quando essa fórmula for calculada, ela vai trazer várias possibilidades de fórmula e uma média. Se você inserir a informação do Galilei, vai estar sendo considerada a informação do astigmatismo posterior, tá? E só para vocês não se esquecerem, deixa eu voltar aqui, vou pedir licença para vocês para mostrar quem está meio perdido, onde está o Total Corneal Power. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, basicamente, ó, o Total Corneal Power aqui, ó, Ray Traced. Então, eu consigo achar essa informação dentro do mapa tradicional já. Aqui no meu primeiro mapa, eu tenho a informação aqui e eu tenho onde colocar lá dentro da minha fórmula biométrica, tá bom? Então, essa é uma dica para quem faz biometria e para quem usa a fórmula da ASCARS, certo? Que é uma excelente opção também, além da barra de trucar. Para lentes asféricas, basicamente, é importante vocês entenderem o seguinte. Eu costumo falar assim, ó, o meu óculos, quando eu vou lá e refrato o meu paciente, eu refrato a aberração de baixa ordem, certo? Que é o defocus, que é a miopia e a hipermetropia, e o astigmatismo. Só que eu não consigo refratar no meu óculos as aberrações de alta ordem. Essas aberrações estão embaixo do meu iceberg, nessa analogia aqui. Tudo isso aqui que eu tô vendo embaixo do iceberg são as aberrações de alta ordem. Quais são as mais importantes que a gente está mais habituado a ver como cirurgião refrativo ou como cirurgião de catarata? O coma e a aberração esférica, certo? Aqui é o chapéuzinho mexicano que vocês estão vendo. Eu dei um círculo nela porque é dela que a gente vai falar. A aberração esférica normal da nossa córnea, tá? Então, deixa eu colocar aqui só para a gente focar na aberração esférica. Ela é cerca de 0,27 positivo. E o que a indústria e o mercado de lentes fez? Ele pensou o seguinte, quando eu tenho ausência de aberração, eu tenho um foco mais nítido. Então, eu vou oferecer uma lente com aberração esférica negativa, para compensar esse mais 0,27 da minha córnea. Então, a gente tem disponível no mercado lente de aberração esférica neutra, certo? Acho que a plataforma da Rainer é essa. E temos a aberração esférica negativa. Então, como que eu faço dentro do Galilei para ver se meu paciente precisa de uma lente com aberração esférica neutra, uma lente esférica ou uma lente com aberração esférica negativa, pensando e buscando para ele um target mais preciso? Dentro do Zernick Analysis, que é essa tela dentro do Galilei, basicamente eu tenho uma representação aqui bonitinha do mapa de Zernick. Então, vocês veem pelo desenho que tem aqui a aberração comática, o meu coma aqui, ó, horizontal, e o meu coma vertical e o meu coma horizontal. E aonde está a aberração esférica, Flávia? Opa! Tá aqui, ó, certo? Então, essa aqui é a minha informação de aberração esférica. Então, eu tenho uma aberração esférica positiva aqui. Quando eu tenho uma aberração esférica positiva, eu tanto posso optar por trazer uma lente de aberração esférica neutra para esse paciente, quanto uma aberração esférica negativa, que são as lentes asféricas novas disponíveis no mercado. Se eu colocar uma lente esférica tradicional, eu vou somar a aberração para esse paciente. E se ele tiver um target zero, é possível que, dependendo da pupila, quando ele estiver numa condição escotópica, por exemplo, ele tenha uma qualidade de visão pior, certo? Então, isso é bem discutível, daria para a gente fazer uma aula só disso. Tenho certeza que também é um assunto que o Dr. Arce pode ser que fale com vocês. Aqui tem alguns exemplos de lente, mas basicamente aquilo que eu falei. A nossa córnea normal, que é essa do meio, ele tem esse padrão asférico. E a nossa aberração esférica total está dentro 0 a mais 0,3, que é o mais 0,27, mais ou menos, com variações na literatura. Quando a gente tem córneas proladas, eu vou ter aberrações esféricas, tá? Negativas. E quando eu tenho córneas obladas, eu tenho positivas. Então, sabendo dessa informação, eu vou decidir com mais precisão qual o paciente precisa. E vejam, é importante vocês entenderem que córneas proladas, por exemplo, que já tem aberração esférica negativa, não tem sentido eu colocar uma lente
com aberração esférica negativa também. Uma lente de aberração esférica positiva é mais interessante, tá? Muito bem. Para lentes históricas, dicas para lentes históricas. O que eu observo, né? Estou em contato, essa área de educação é uma área que eu estou cada vez gostando mais e pretendo mergulhar mais. Eu observo que muitos colegas experientes, inclusive, quando eles vão no K1 e no K2 lá, eles se preocupam muito com o valor de astigmatismo, esse 3.4 aqui. E é isso que decide se ele vai colocar uma lente histórica ou não. Porém, o que eu gosto de chamar a atenção é que esse 3.4 de astigmatismo pode ser essa córnea, como pode ser essa, como pode ser essa. Então, infelizmente, a informação ceratométrica simples, pura, quantitativa, não é o suficiente. Eu preciso da informação qualitativa. O que é a informação qualitativa? É a minha topografia, é o meu mapa de curvatura axial anterior. E aí, aqui, eu consigo ver que esse astigmatismo é um astigmatismo regular e simétrico maravilhoso, que de fato o paciente precisa de uma lente tórica e vai ter muito benefício com ele. Aqui eu já até posso colocar, mas tem outras coisas que eu preciso considerar, eu preciso conversar melhor com o paciente, porque eu já tenho, quando eu traço aqui aquela minha reguinha, eu já tenho alguma alteração. E aqui é um caso que eu preciso pensar muito. Pode até ser que eu coloque tórica, tá, gente? Eu não tô falando que vocês não podem colocar a lente tórica em astigmatismos irregulares, mas eu preciso pensar muito bem. Provavelmente nesse caso eu não iria colocar, porque a gente vê que nessa área pupilar, infelizmente, a gente não tem nenhuma regularidade. A outra coisa que faz diferença para mim é se esse paciente aceita cilindro no dia a dia. O que faz diferente para mim é se ele usa uma lente rígida, por exemplo. Se ele usar uma lente rígida, não tem o menor sentido eu colocar, por exemplo, uma lente intraocular tórica, tá? Então, vejam, primeira dica aqui, além de ver a informação da ceratometria, eu preciso ver a informação de qualidade do exame, a qualitativa. Aqui, só mostrando para vocês, tá? Como que eu faço para ver, agora, entrando um pouquinho, deixa eu ver só se na minha aula aqui, eu fiz tanta aula esses dias, gente, acho que é melhor eu mostrar esse slide aqui primeiro, só para conseguir falar com vocês. Então, isso é uma coisa. Agora, outra coisa muito importante é aquilo que eu falei. Quem chamou a atenção grandemente pra gente foi o grupo de estudo da Baylor University, que mostrou pra gente o nomograma de Baylor, tá? Eu não uso o nomograma de Baylor, mas eu só tô chamando a atenção para vocês aqui que a segunda coisa que você deve olhar quando for fazer um planejamento de lente histórica, além da qualidade da sua simetria, a regularidade e a simetria do seu astigmatismo, você tem que ver se ele é contra ou a favor da regra, tá? Astigmatismos a favor da regra, na verdade, o poder total corneano é um pouco menor. E qual é a justificativa para isso? Porque lá na córnea posterior, que o Galilei mede, tá? Ele observa, na maioria das vezes, que o meu astigmatismo também é a favor da regra. Só que essa é uma lente negativa. Quando eu somo a minha córnea anterior com a minha córnea posterior, eu, na verdade, tenho um astigmatismo total menor do que o meu 5K. Então, eu acabo usando lentes com poderes astigmáticos menores, certo? Para a córnea contra a regra, o raciocínio é outro. Quando eu tenho uma córnea com um astigmatismo contra a regra, nos estudos do grupo de Baylor e outros estudos confirmaram isso, de uma maneira geral, eu tenho astigmatismos a favor da regra. Quando eu tenho astigmatismo a favor da regra, lembram que essa lente tem um poder negativo. Então, ela cria um fator positivo no meu meridiano horizontal. Então, eu somo um poder horizontal aqui da minha frente com o meu poder horizontal de trás. E aí, eu resulto num astigmatismo total maior do que o meu 5K, certo? Então, eu preciso de lentes com poderes astigmáticos maiores. Então, sabendo dessa mensagem, a gente fala assim, muito bem, Flávia, como eu vou aplicar isso? Então, eu vou ensinar duas coisas para vocês muito bacanas. Então, imagine esse paciente que a gente estava pensando em fazer refrativa e agora eu decidi que eu vou fazer lente intraocular para ele. Quando eu vejo o astigmatismo ceratométrico dele, ele tem um astigmatismo significativo, 2.7, um astigmatismo regular, simétrico, a favor da regra. E aí me vem aquela regra. Provavelmente eu vou precisar de lente com poder astigmático um pouco menor, porque meu astigmatismo total deve ser menor. E será que ele é mesmo? É. E como eu vejo isso?
Aqui, ó, o meu astigmatismo de 2,74. A minha curvatura posterior medida pelo Galilei é de menos 0,57, aproximadamente igual aos estudos que foram feitos com Galilei. Geralmente a gente tem esse poder de 0,5 a menos na curvatura posterior. Então, o meu astigmatismo verdadeiro é 2,5. Só que se lembrem que essa soma é uma soma vetorial. Então, eu preciso do Total Corneal Power, que é o que vai me dizer aqui, para eu ver de fato qual é o astigmatismo verdadeiro desse paciente, tá? Agora, vou fazer uma ressalva para vocês. Vocês não vão transcrever esse valor direto, por exemplo, na fórmula de Barrett. Porém, eu vou mostrar para vocês que agora, nas atualizações da Barrett Toric, por exemplo, aqui é um vídeo que eu fiz mexendo dentro da calculadora para mostrar para vocês, tá? Eu coloco o sincado Galilei mesmo na fórmula. E aí, quando eu quero colocar dentro da fórmula a minha informação de astigmatismo posterior, eu tanto posso fazer o predicted, que ele vai usar já o nomograma interno do Barrett, tá? Que já é o raciocínio todo que foi desenvolvido pelo grupo do Baylor. Mas eu posso também colocar a informação do Galilei aqui, que é o Measured PCA. Como eu faço isso, Flávia? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu vou clicar no Measured PCA. Vai estar um pouquinho devagarzinho aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Ele vai trazer essa tela para mim, e aí eu tanto posso colocar o Pentacan, a informação do Pentacan, do Galilei, do Optoview, outro Swipe Source ou CT, ou outra informação de Scheinfeld. Todos esses medem o posterior. Vejam que hoje em dia, praticamente, a gente não tem porquê, não tem sentido a gente não considerar a informação da posterior. Uma discussão também, quando a gente avança um pouco e aprofunda um pouco dentro disso, é saber que, dependendo dos grupos de estudo, o próprio grupo do Barrett, tá? Para alguns casos é mais interessante usar o Measured, para outros não, mas ainda assim eu estou mostrando aqui para vocês que é possível inserir essa informação. Muito rapidamente agora, porque eu imagino também que agora eu já passei do meu tempo com certeza. Para lente multifocal, só algumas dicas, tá? Primeiro, capa distance. Dentro do Galilei, na minha tela de Verify, eu consigo ver se essa distância, o ângulo capa, né, a distância capa do meu Purkinje para o meu centro da pupila é muito grande, é muito significativa a ponto de me contraindicar uma lente multifocal. A outra coisa dentro do Galilei, o olho seco, que na verdade eu, como sou especialista em córnea, eu acho que uma propedêutica muito bem feita na lâmpada de fenda dispensa qualquer preocupação, a gente consegue tratar o paciente ali. Mas o que acontece muito? Às vezes eu tratei esse meu paciente, eu vou lá topografar ele, fazer um Galilei e tomografar ele, e aí eu vejo irregularidade das miras. Aí eu sei que, de fato, ainda esse paciente precisa de uma terapêutica adicional. Opa! Aqui o mapa de curvatura axial para lente multifocal. Não tem discussão, a gente precisa ver córneas com irregularidade e assimetria. Espera aí que está voltando. Mapa de Zernike, de aberração de alta ordem. Eu tenho uma aberração comática significativa aqui. Então, eu tanto pelo mapa eu já percebo que eu tenho coma, quanto pelo RMS. O RMS, idealmente, a menos de 0,5 é o que a gente prefere para implante de lente multifocal. Então, um paciente como esse aqui, eu sei que ele já tem uma aberração comática um pouco significativa, pode ser que ele tenha mais queixas adicionais que a lente intraocular já eventualmente multifocal pode gerar, tá? Aqui, esse aqui são os meus 2 filhinhos que estão com o pai hoje na quarentena. Agradecer demais o convite de vocês, tá? Saber que, assim, é um momento muito difícil, eu estou rezando muito para que isso passe logo. Sabendo que muitos de vocês estão em casa por conta da pandemia e tudo, também vou comentar aqui, vou pedir licença para o Wagner para falar para vocês. Nós temos uma plataforma de educação online que vocês podem acessar através do Academia XP. Para os interessados em Galilei, os mais interessados em Galilei, eu tenho um curso só de Galilei, chama Galilei de A a Z, em que a gente vai, dessa mesma maneira que eu conversei aqui com vocês, com mais calma, aprofundar cada tela, cada dica, cada coisa. Então, se alguém tiver interesse, vale muito a pena. As pessoas que fizeram têm depoimentos, foi muito bacana, todo mundo gostou muito. Tem um curso novo de ceratocone, que também está muito legal, que é junto com o Bernardo e com o Rodrigo. E tem outros também, tem um de Pentacan, para quem tem Pentacan e gostaria de saber. Tem outros do Dr. Milton, que são específicos para cirurgia de catarata, tá? Então, convido vocês a entrarem lá e prestigiarem e participarem também, tá bom? Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu vou interromper meu compartilhamento de tela aqui.
e pedir para vocês ficarem para assistir a aula do Dr. Arce, que é brilhante sempre. Obrigado, doutora Maria Flávia. Muito obrigado, doutora Maria Flávia. Obrigada, obrigada. Passa a palavra ao doutor Carlos Arce. O senhor está com o fone no mudo, doutor Carlos. Não me está escutando? Agora sim, perfeitamente. Muito bem. Maria Flávia, muito boa a tua palestra, como sempre. Eu, sinceramente, estou orgulhoso porque eu comecei com os cursos de Galilei e realmente eu cobrava um valor, né? Só que depois me enterei que teus cursos estão mais caros que os meus. Devem ser muito mais valiosos. Parabéns. Na verdade, doutora Arce, o senhor até foi interessante o senhor ter falado isso, porque a gente até se arrependeu, porque esses cursos foram lançados antes da pandemia, né? E, de fato, financeiramente está todo mundo muito preocupado, só que a gente não quis também baixar o valor, então eu vejo também como você um problema nisso. Mas não, eu não vejo problema, eu vejo qualidade. É melhor. Eu vejo qualidade e beleza, porque, sinceramente, depois de 2 semanas aqui em casa, eu estou parecendo um náufrago já. Só vou pedir uma licença, como eu entrei e atrapalhei o senhor, a doutora Edna pediu para a gente convidar para o webinar Pan-Americano do SBO, dia 19 às 19 horas, tá? Ela fez esse pedido para mostrar os resultados de lentículas. Ela, doutor Paulo Ferrara, o doutor Leonardo Torquetti e o Sérgio Pinto. Desculpa, doutor Arce. Não tem problema. Só comentando o seu trabalho, muito bom, algumas pequenas coisinhas, se me permite. O astigmatismo total da córnea no Galilei não é cálculo vetorial. O astigmatismo total da córnea é produzido a partir do mapa de Total Corneal Power, o poder total da córnea, que é um cálculo de ray tracing. Portanto, não se utiliza o astigmatismo anterior e o astigmatismo posterior em forma vetorial. Entretanto, como vamos a ver daqui a pouco, o Galilei, no próximo software, deve ter já a fórmula Barrett. E com Barrett se acordou de que vai ter a possibilidade ou de assumir a posterior, como no começo foi, ou de calcular o astigmatismo posterior em forma de análise vetorial. Portanto, significa que a partir do próximo software, o Galilei vai poder fornecer a todo usuário tanto assumido o posterior, calculado pelo método vetorial ou, inclusive, por ray tracing diretamente do mapa de poder total. Em segundo lugar, efectivamente, a superfície posterior é negativa. E quando nós temos um against the rule, contra-regra anterior e contra-regra posterior, 2/3 são soma e 1/3 subtrai. Somente quando nós temos astigmatismos cruzados, anterior a favor da regra, oblíquo e posterior, anterior contra a regra, oblíquo e posterior a favor da regra, é que sempre soma o posterior ao anterior. Em terceiro lugar, eu te sugiro corrigir a escala de elevação que você está usando, uma escala que não é a correta. Sugiro que utilizes a escala ANSI CGA 5 micra. E, por último, uma das imagens que você apresentou aí de Scheinflug em um dos últimos exames está com muito reflexo e isso significa que alguém não desligou a luz durante o exame. Desculpa que te fale assim, mas acho que tínhamos que ser um pouquinho diretos nisso. Se agora me permitem, vou a minha palestra, na qual vou a falar sobre o Galilei.
depois de Flávia, talvez eu tenha poucas coisas a falar. Entretanto, vou colocar, como me pediram, novidades. Coisas que temos no Galilei que talvez algumas pessoas não estão conhecendo direto e também algumas novidades que vêm pela frente e que vão a fazer o Galilei ainda mais poderoso, ainda melhor. Meus... não está passando, agora sim. Meus disclosure, financial disclosure. A princípio, todo mundo com topografia estava acostumado a somente 2 mapas, axial e tangencial. Depois veio o Orbiscan, que eu também ensinei um bom tempo, e apareceu a formação de 4 mapas. Axial anterior, paquimetria, BFS anterior e BFS posterior. Esta apresentação é muito boa, subsistiu durante muitos anos. Em 2015, no Congresso de Esker Winters, em Turquia, apresentamos uma nova apresentação de mapas. 4 mapas sozinhos são insuficientes. Pior, o BFS anterior não serve praticamente para descobrir ceratocone inicial ou muito precoce. E o que nós queremos é descobrir as córneas normais e separá-las das córneas normais com fator de risco, sem fator de risco, com fatores de risco de ter ceratocone algum dia ou de ter ectásia pós-operatória. Então, o Galilei tem muitos mapas e esses muitos mapas nós resumimos, fizemos um sumário com 8 mapas principais. O 9º mapa seria o coma, que podemos observar depois. O primeiro mapa é o axial anterior clássico, só que agora temos o mapa axial posterior, que muita gente que não usa o Galilei não está acostumado a enxergar, porque não tem as escalas corretas. A escala, normalmente, nesses equipamentos, está invertida. O valor mais negativo está em azul, o valor menos negativo está em vermelho, e isso faz com que em dioptrias a escala esteja invertida. O TCP, o Total Corneal Power, onde nós estamos observando a multifocalidade da córnea. Esta é uma córnea multifocal tórica, perfeitamente simétrica, que não tem ceratocone. Ah, como assim? Mas nós estamos vendo que tem quase 50 de dioptria. Sim, este é um dos tantos casos que temos descoberto com o Galilei. Esta é uma córnea uniformemente encurvada e muito simétrica. Muito simétrica, ok? E que tem uma multifocalidade perfeitamente concêntrica e tórica, como podem ver aqui na borboleta amarela, sendo que o centro, okay, o centro tem menos poder, ou a periferia tem mais poder. Isto é, o centro é mais encurvado que a periferia é mais plano. Então, é uma córnea perfeitamente prolata. Podem observar aqui o valor epsilon square, que é inferior a 1. Embaixo temos, aqui embaixo do TCP, o BFS posterior, com um mapa de elevação posterior normal, em padrão, e com um valor de BFS máximo dentro da normalidade. No mapa tangencial anterior, na outra janela, vocês podem observar que predomina também a cor amarela. Isto significa que os valores altos de curvatura vão até a periferia. Isto é, não se formou um galo, não se formou um galo no centro, não tem aparente falha biomecânica no centro. Por isso que eu falo que esta não é uma córnea com ceratocone. Até pode ser um tipo de pré-ceratocone descoberto no Galilei devido aos mapas que tem.
O mapa de paquimetria perfeitamente normal e os dois mapas BFTA perfeitamente simétricos e normais. Então, esta é uma córnea que eu faço evolução já por quase 10 anos e tem muitíssima pouca variação. A irmã, entretanto, é parecida, só que começou a fazer a simetria a finais do ano passado e eu já sugeri que se essa simetria em 6 a 12 meses aumenta, provavelmente vou indicar um crosslink. O Galilei nos ha permitido, con una presentación como esa, donde tenemos axial anterior y tangencial anterior, y axial posterior y tangencial posterior, descubrir también córneas que no se conocían o no tenían se demostrado que existían antes. Esta es una córnea de una señora de 44 años que usa topiramato y un antidepresivo y que tiene una córnea anterior completamente normal. Porém, a posterior, en los mapas de curvatura y en otros mapas, demuestra una simetría con encurvamiento alto. Observen de que o epsilon cuadrado de la superficie posterior ya está en 1,82, en cuanto que a anterior está en 0,47. E eso ceratocone posterior, yo acho que este es un pre-ceratocone, donde todo, completamente todo, paquimetría, elevación BFS anterior, elevación BFTA anterior y posterior, y a elevación posterior está un poquito alta, ¿ok? Está un poco alta. Entonces, esto es como si una córnea tuviese un pequeño galo central, simétrico, encurvado, justo no centro da superfície posterior. É ceratocone. Para mim, é dos novos tipos de pré-ceratocone que nós podemos descobrir com a tecnologia de Galilei. Aqui, para mostrar simplesmente em ceratocone já clinicamente manifesto, os dois tipos de elevação principais, BFS, o Best Fit Sphere, e o BFTA, o Best Fit Tórica Aspheric. No Galilei, o Best Fit Sphere nos serve para saber o topo da montanha, o cume da montanha. Este valor do cume da montanha será no centro deste formato que eu chamo ovo frito, não? E quanto mais alto, mais vermelho será. Podemos observar que a superfície posterior é mais alta. Entretanto, se nos lembramos da Torre de Pisa, em Itália, onde estão com monte de coronavírus, okay? A Torre de Pisa tem uma altura, mas a altura não significa tudo em diagnóstico de ceratocone. Se nós temos uma altura, a Torre de Pisa também tem uma inclinação. Medir a altura com valores de BFS ou, inclusive, BFS modificados, como o Belin-Ambrosio Display, não significam que nós estamos mensurando a inclinação ou como a torre está inclinada, em inglês tilting. Em ceratocone, estamos falando de assimetria. E a assimetria é medida pelo ponto mais deprimido na zona azul e ao ponto mais elevado na zona amarela-naranja. A esse índice nós chamamos, em 2009, Kahneman-Arce Index, e em 2013 foi chamado o Kahneman-Arce Index posterior como AI, ou Aspheric Asymmetric Index. Então, nossa missão atualmente não é descobrir ceratocone. Ceratocone agora, com o Galilei, é muito fácil reconhecer com a codificação que nós temos nos mapas de cores. As cores estão codificadas e não como em outros equipamentos, onde 44, 43 podem estar em vermelho, não indicando ectasia ou
hiperprolaticidade. Nós atualmente consideramos que os 3 principais componentes de ceratocone são ectásia ou protrusão, assimetria ou irregularidade e o afinamento central em comparação com a periferia. A ectasia pode ser medida mediante o K, e atualmente o K não é importante para reconhecer ceratocone inicial. Entretanto, é muito importante para classificar e para estagiar o ceratocone. E também com o BFS máximo. O BFS é a média da curvatura esférica de todos os pontos da córnea. E os pontos que estamos vendo é a comparação entre a média de curvatura em uma área determinada, neste caso 8 milímetros, e o ponto da córnea. E o valor mais importante desses mapas é o BFS máximo, que é o ponto mais alto na montanha em comparação ao BFS. Imaginem uma montanha com terraços, onde o BFS será o terraço mais alto de todos, e os diferentes degraus de cores que temos são os diferentes terraços. Então, o BFS, o Belin-Ambrósio, os mapas de Belin-Ambrósio, qualquer outro BFS em qualquer outro equipamento, o único que nos estão dando é a altura da montanha e a média de curvatura em uma área determinada. Agora, por que tem variação os diferentes equipamentos nos mapas? Porque utilizam alinhamentos, diâmetros e, além disso, a resolução do equipamento é o que manda. Então, aqui temos um G1, este é um mapa do G1, ok? Onde temos uma córnea encurvada e com uns mapas de elevação relativamente normais, ok? É muito parecido à menina que eu mostrei primeiro. Aqui temos à direita um mapa do Orbiscan. Os mapas são diferentes, porque o Orbiscan está com 10 milímetros, o Galilei com 8 milímetros. Igualmente, vocês vão ver diferenças entre diferentes equipamentos. Ok, observem o que acontece quando eu coloco o Orbiscan em 8 milímetros. Ambos mapas começam a se parecer muito. Central tem um verde em X, os americanos chamam em cela de cavalo, cela de montar. E observem o mapa posterior, tem a entrada amarela temporal, que também o Galilei mostra. Então, alinhamento e diâmetro são os que fazem a diferença, além da resolução da tecnologia. É por isso que alguns equipamentos têm valores muito baixos em BFS e precisaram a genialidade de Renato e professor Belin para aumentar esses valores de elevação. No Galilei, nós temos a sensibilidade e especificidade muito boa, especialmente do BFS posterior, e por isso mantemos esse mapa na escolha dos 8 mapas principais. Os valores do Galilei são os 2 verdes para normalidade, na superfície anterior até o primeiro amarelo, 10, 12 micras, e até o segundo amarelo para a superfície posterior, 15, 17 micras. Se nós consideramos e lembramos que os valores limites do Belin-Ambrósio são 6, 7 micras para a superfície anterior e 17 micras para a posterior, a resposta é muito clara. Nós não precisamos de Belin-Ambrósio no Galilei para ter valores equivalentes, para saber quanto de ectasia pode ter essa córnea. Agora, a assimetria se vê com os índices de assimetria e com os mapas de curvatura de assimetria. Aqui temos diferentes padrões clássicos. E aqui temos no Galilei, por exemplo, todos os mapas estão com verde máximo com um pouco de amarelo. Ok? E o que acontece aqui? Aqui todas essas córneas
Podem ter simetria, assimetria ou irregularidade, mas todas, como estão em verde, estão dentro da faixa da normalidade. Alguns desses mapas seriam classificados como ceratocone em outros equipamentos. Aqui, com a seta azul, temos as córneas simétricas, em amarelo, as córneas assimétricas e em laranja, as córneas irregulares, com padrões difusos irregulares. Não devemos esquecer, novamente, que as assimetrias dependem do alinhamento. Aqui, na letra H, foi feito um deslocamento dos dados para cima em 1 milímetro. Na letra I, temos um deslocamento para baixo. Na letra H, nós incrementamos a assimetria e o ninho de neve aqui com a cabeça menor e o corpo maior, enquanto que em I nós fizemos esse padrão muito mais simétrico. Isto demonstra claramente que o alinhamento dos dados influencia nos índices de assimetria. Okay? Talvez por isso tem alguns equipamentos que não mostram muitos índices de assimetria, porque eles estão alinhando ao cume da montanha, que também pode se chamar ápice. O IS, o Rabinovich, o KPI, Keratoconus Prediction Index, Keratoconus Probability, e o Conlocation and Magnitude Index, o CLMI-AA, que são índices da superfície anterior. E o CLMI-X, que é provavelmente o índice mais potente para descobrir ceratocone em qualquer equipamento e que utiliza os mapas axial anterior, instantâneo ou tangencial anterior, os dois posteriores correspondentes à paquimetria e o BFS posterior. Nós temos aqui um exemplo, apesar de estar com laranjinha aqui embaixo no instantâneo, é uma córnea fina com índice CLMI-X0. Aqui temos um suspeito entre 25 e 80, e aqui temos um ceratocone com córnea afinada e ponto mais fino deslocado. Na superfície, no caso anterior, podem ver que é uma córnea relativamente espessa. Mas que novidade nos poucos minutos que ficam? Nós temos a análise de paquimetria. O ponto mais fino foi o que inicialmente foi estudado. Entretanto, tem uma sensibilidade e especificidade relativamente pobre, não muito boa, quando é estudado sozinho. Agora, quando é estudado junto com o deslocamento temporal inferior e encontramos um ponto mais fino, 500 micras ou menos, e deslocado 1 milímetro ou mais do centro da pupila, nós temos ceratocone até demonstrar o contrário. A diferença entre a espessura do ponto mais fino e a periferia, 9 milímetros, se estabeleceu em 200 micras. Se nós consideramos que o rádio seria 4,5, isto significa que teríamos uma velocidade de progressão, o que inicialmente eu chamei e apresentei como Thickness Progression Index, mas agora chama-se Thickness Progression Ratio, de 40 a 44 micras por milímetro. Aqui temos uma córnea mais espessa embaixo por um fenômeno chamado CRIP, em um sinal que nós chamamos de sinal do vitral de Veneza, porque tem um acúmulo de colágeno e de lamelas inferiormente depois da ruptura dos links lamelares. Então, isso significa que em cima temos uma progressão paquimétrica em micras por milímetro menor que embaixo. E atualmente o Galilei vai mostrar, a partir do próximo software, os gráficos muito parecidos aos do Pentagon. Tem uns truques que eu vou mostrar para vocês agora. E, além dos dois mapas de elevação BFS e do mapa de paquimetria aqui em cima, temos um novo mapa. Este novo mapa
é a progressão paquimétrica no que em espanhol se chama pendiente, ou em inglês se chama slope, e em português seria chamado inclinação. Inclinação. Então, nós temos um valor zero quando essa inclinação da progressão da montanha está em zero, é plano. Em verde até amarelo são valores normais, laranja já está uma progressão muito inclinada e o vermelho é tremendamente inclinado. Todas as córneas começam com zero, com azul, e depende de como progridem para a periferia para fazer o diagnóstico. Uma córnea normal terminará com este gráfico por encima desta esquina, ok? Já estamos em 20 minutos, podemos ir um pouco mais, Wagner ou William? Porque senão vai faltar as coisas novas. Sim, pode. Okay. Ter mais 10 minutos. Obrigado. Então, observem que esse gráfico termina por encima dessa esquina, ok? Indicando que o gráfico está seguindo a média ou por encima da média, como Renato sempre nos ensinou, ok? Mas esse gráfico é 360 graus e às vezes é até um pouco difícil de interpretar. No mapa, estamos vendo que o mapa termina em amarelo, um pouquinho, mas a maioria em verde. Isso é uma progressão normal. Observe que no display vamos a ter o TPI, o Thickness Progression Index do Pentagon, e o ART, que é um índice de Renato. Ok, aqui temos 3 tipos de córneas normais. Uma córnea normal com espessura normal, uma córnea normal com espessura espessa e uma córnea com espessura normal e um gráfico estranho. Aqui, por exemplo, todos os 2 primeiros terminam em verde ou amarelo, mas o último termina em vermelho. Teoricamente, esta é uma córnea com uma progressão praticamente plana, até quase 8 milímetros, e a partir de aí ela se faz pronunciada. Mas observem um detalhe, não cruza para a linha horizontal de aqui embaixo. O final deste gráfico sempre está na linha vertical, por encima da esquina. Esta é minha secretária e eu faço este exame durante muito tempo, porque sempre foi minha cobaia, minha coelhinha de Índias. Então, eu sei que isto não é um ceratocone, isto seria um falso positivo nos gráficos de Renato, provavelmente. Ok? E aqui temos outra aplicação deste gráfico. Nós temos 2 córneas muito parecidas, finas, ao redor de 505, okay? Só que na esquerda, o gráfico termina por encima da esquina, na linha vertical, e termina o mapa em verde, começando um pouco de amarelo, enquanto na direita já está terminando em laranja e vermelho. E observem, esse gráfico já termina depois da esquina na horizontal, indicando que o gráfico se fez mais pronunciado. Esta é uma córnea, a esquerda é uma córnea uniformemente fina, a direita é uma córnea afinada no centro, ao ponto que a direita tem todos os outros mapas normais, enquanto que a esquerda já é um ceratocone grau 1, ou pelo menos um caso muito suspeito de ceratocone. Aqui temos, claro, ceratocones como exemplos muito rápidos. À direita, um ceratocone terminando em vermelho. E observem onde termina também o gráfico, já na horizontal. E na esquerda, um ceratocone que é, além de ter o ponto mais fino assimétrico, tem uma distribuição da paquimetria assimétrica para cima e para baixo, espessa mais rápido, mas para as 2 e as 7 horas, não. Isto significa que não todas as córneas têm uma progressão simétrica
quando estão deformadas. Observem aqui a tremenda irregularidade que temos na progressão paquimétrica em uma córnea com ceratotomia radial. ¿Es esto ceratocone? No, indudablemente no. Esta es una córnea que tiene espesura en una parte, afinamiento en otra debido a cicatrices. Ok, y esto nos ha llevado a un moldamiento, a entender cómo es el moldamiento de la córnea y cómo nos podemos ver a acción biomecánica das fuerzas que agem sobre la córnea, de compresión, de tensión, de esticamiento, de torsión, de tesura o de mola. Entonces, así como nos hemos podido avaliar a relación entre el centro y la periferia na paquimetría, nós começamos a avaliar também isto a níveis de curvatura. Nós temos em muitos topógrafos de Plácido uns gráficos embaixo dos mapas que quase ninguém usava e são muito importantes. Nós estamos produzindo estes gráficos, ainda não posso mostrar para vocês, em meridianos de 10 milímetros e em 360 graus. Então, esta é a forma como nós olhávamos os mapas axiais. E o mapa tangencial nos permite ver a periferia. Atualmente, ao modificar a escala, nós enxergamos isto, a cor azul claro. E a cor azul claro está por embaixo de 38 dioptrias. Então, significa um aplanamento extremo. E vocês podem ver que o que achávamos que era desse tamanho no mapa axial é pequeno e está rodeado pelo qual eu chamo, no meu país postiço e querido, o Brasil, a bandeira do Brasil, o verde e amarelo, o sinal da bandeira do Brasil, onde nós vemos o verde, amarelo e o azul escuro, que são as cores da bandeira, que estão delimitando a zona de falha biomecânica em laranja e vermelho. É assim, me desculpam os que não concordem comigo, mas é assim como temos que manter os vermelhos enclaustrados no centro e não espalhados pelo mundo. Muito bem, aqui temos outro exemplo de anterior axial e tangencial e a forma como enxergamos esses mapas agora. Temos córneas normais com aplanamento abaixo e sem aplanamento em cima. Nós não sabemos ainda exatamente o que isto significa, mas estamos avaliando a evolução desses casos normais com aplanamento para ver se eles já começam a demonstrar uma falha biomecânica central. Ok, esta é uma paciente muito interessante, é oftalmologista do Peru, okay, que foi minha cobaia, minha coelhinha de Índia, lá em Peru, num congresso, era uma das organizadoras, 32 anos, é uma córnea aparentemente completamente normal. Okay? Quando nós vemos com os 8 mapas, que agora, já desde 2015, estamos fazendo no Galilei, continua dentro do normal, um pouquinho de assimetria posterior no BFS posterior, que se observa pelo amarelo, no mapa de curvatura e também no BFTA posterior. 2 azuis, um amarelo, fazem 25, então não é muito. Entretanto, observem no mapa especial. Essa senhora que já tinha sido diagnosticada por ceratocone, com ceratocone por outros equipamentos, ela não tem ceratocone, provavelmente seja um pré-ceratocone, mas já tem um aplanamento periférico. Okay? Aqui temos 2 casos, da esquerda com ceratocone muito avançado, da direita uma ectasia pós-operatória. E isto explicamos porque a periferia é muito mais espessa, é mais forte, está ancorada no limbo como a ponte inferior aí. E a doutora Alicia Sampaio, que nos fez esta casuística no BOS, e podem observar em vermelho os ceratocones, são em 0, 1, 2, 3 e 4 quadrantes o aplanamento,
é muito mais notório e estatisticamente significante o aplanamento nas córneas com ceratocone que nas córneas em verde normais. As aplicações da biomecânica da córnea, a progressão de ceratocone, a relação com a DUA, o DAL guiado por Galilei, crosslinking guiado por Galilei, a seleção de Ferrara ou de Kera-Rings e para lentes esclerais, fazer um nomograma. Observen, vou mostrar somente um vídeo, porque já estamos muito avançados na hora, ok? Observen a formação do Big Bubble guiado pelo Galilei. Aqui, bom, vamos a ir pelo outro caso, são somente dois, pum, se formou o Big Bubble 1. O Dr. Jannes Flug, colaborador comigo, quem fez essas cirurgias, e ele poderá manifestar a experiência ao respeito. Em crosslinking, a nossa teoria é que não precisamos aplanar as áreas azul e azul claro. Nós só precisamos tratar em forma seletiva a zona do galo, a zona da disfunção biomecânica. Aqui, como eu faço o guiado com uma lente de contato trefinada, aqui fazendo crosslinking e o pós-operatório, observem que em 48 horas já tenho uma epitelização muito boa, e este foi meu primeiro caso de ceratotomia radial também guiada. O Galilei nos ajuda, não forma uma linha de separação, de demarcação do crosslinking, mas nos dá a informação da área que tem crosslinking. Vocês podem ver como se vai resolvendo e eliminando as zonas de crosslinking. Para lentes esclerais, não vamos a ter tempo, somente mostrar um caso como este, onde temos este tremendo caso e nós nos guiamos nesses 4, 5 parâmetros do Galilei para escolher tanto a ságita, o diâmetro e também a curva base. Uma vez que temos as informações, nós cruzamos, escolhemos a lente e nós temos, neste caso, 20-25. Aqui o segundo caso, igual com anéis. Também, neste caso, com 20-25. O PTA, não temos tempo já. Aqui temos uma córnea com menos 5, seriam umas 80 micras de ablação, córnea fina, mas completamente normal, e CLMX 0. Se nós vamos a fazer uma ablação com microcerátomo, nós teríamos um PTA+, que vocês não podem calcular manualmente, em 69%. Não podemos fazer LASIK. Bom, então vamos fazer com fento. Com fento seria 100 micras, ainda estamos em 60%. Porém, se nós pensamos nessa córnea ainda fazer um PRK, nós conseguimos uma margem de risco de 26%. Para finalizar, alguns poucos slides do G6 e o calculador do Galilei. Atualmente, este é um exemplo do calculador do Galilei, e nós temos a apresentação, tanto à direita, com os valores de poder da lente, das lentes e das fórmulas escolhidas, e à esquerda o A-scan embaixo e os mapas de curvatura e paquimetria dessa córnea. Okay? Aqui temos outros exemplos. O Galilei tem a espessura do cristalino e também, em pós-operatório, a espessura da lente intraocular. Isto num olho com cirurgia refractiva, em ambos casos, pré-operatório à esquerda e pós-operatório à direita. Okay? Atualmente, no software que se vê, vamos a poder movilizar estas portas. Portanto, se nós temos um ICL aqui na frente, vamos a poder medir exatamente o volt.
o volt, e a distância da superfície posterior do ICL com a superfície anterior. Os gráficos de precisão de cálculo do Galilei e a novidade que também se vê, vocês podem observar aqui à direita, é a optimização. Automaticamente, após 50 casos do mesmo cirurgião, o sistema, colocando os resultados pós-operatórios, vão a poder optimizar as constantes dessa lente. Aqui. Isso vai ser automático e já vai estar fornecido a partir do próximo software. O Oculix, que é uma fórmula, um software especial, pode ser aplicado ao Galilei. Nós também podemos assumir para pós-operatórios um duplo K, que nós fazemos com o valor de poder total periférico e central. Nós colocamos nesta planilha oferecida pelo Dr. Aramberri, e eu posso dar essa planilha para quem precisar, e nós teremos o cálculo em duplo K com 4 fórmulas diferentes. Mas temos mais novidades, que era o que me propuseram. Vamos a ter também no próximo software já a biometria com aceite de silicone e a fórmula de Barrett tórica. Tanto como falei, com toricidade assumida posterior, medida pelo Barrett e medida pelo Galilei. Okay? Os valores que nós utilizamos para normalidade no Galilei, e o Galilei G4 e G6 é a solução mais completa para o cirurgião, a plataforma mais completa para o cirurgião de refrativa, para o clínico de córnea e para o cirurgião de catarata. Galilei é priceless. Não é Mastercard, mas é priceless. Muito obrigado por tudo, pela atenção, e desculpem o tempo extra que demorei nesta palestra. Muito obrigado, doutor Arce. Muito obrigado, doutora Maria Flávia, pela participação realmente nos comentários aqui. Os comentários são fantásticos, todo mundo muito feliz, e a ADAPT se sente honrada de poder ter a participação de todos os senhores. Se tiver alguma pergunta, tem 2 perguntas que eu pude anotar aqui, doutor Arce. Quais as variáveis do PTA+. Ok, as variáveis do PTA Plus incluem no PTA normal a espessura, portanto, também o volume da córnea, espessura de 500 micras ou menos. Entendo que tem uma variável em relação à quantidade de ablação e de encurvamento. Entretanto, o melhor para responder isso é o próprio Marconi, e sugeriria dirigir a ele, porque o algoritmo final ele só conhece, e a Zimmer, eu não conheço. E isto é porque se precisava aparentemente um grau de proteção para que a concorrência não calcule isto. Além disso, é a proteção do enorme trabalho científico que o Dr. Marconi Santiago está produzindo e aqui no Brasil. Congratulações, Marconi. Perfeito, obrigado. Doutora Marta, gostaria de ouvir seu depoimento a respeito da sua experiência com o Galilei, seria possível? Abre o microfone da doutora Marta, fazendo um favor, William. Pois não, doutora Marta, por favor. Muito bem. Eu queria parabenizar a todos, a ADAPT pela iniciativa. Maria Flávia, excelente aula. Flavinha, orgulhosa, viu? Realmente muito boa a tua aula. E o Arce, eu digo, ele é um apaixonado por esses equipamentos, e cada vez que a gente ouve ele falar, a gente aprende um pouco. Mas, assim, o que eu gostaria de falar, principalmente, trazendo isso para a nossa prática clínica, é assim, muitos dos nossos pacientes que a gente faz a topografia e indica uma tomografia, e no caso, eu sou aqui uma pessoa que faz assim, apologia ao Galilei
porque a gente tem o disco de plácido além do Scheimpflug e do duplo Scheimpflug, é que é o seguinte, muitas vezes a gente tem um paciente que vem com um cone inicial e que a gente vai segui-lo ao longo do tempo, e tem a situação do convênio que não autoriza e não faz o pagamento de uma tomografia. Então, assim, tanto Maria Flávia quanto a Arce mostraram aqui para vocês, assim, a avaliação do posterior da córnea, da curvatura posterior da córnea, e o mapa de elevação, principalmente o mapa de elevação tórico, que consegue mostrar na superfície posterior algo que a gente não consegue ver no mapa axial. Então, assim, é imprescindível, se a gente vai continuar seguindo esse paciente, se vai mais para frente poder ou não indicar um cross-linking, e que a gente tenha uma tomografia de córnea. Quer dizer, então, é muito fácil, é muito necessário que a gente explique para o paciente que é necessário esse exame para que a gente consiga fazer a avaliação ao longo do tempo para ter certeza se aquilo é um cone inicial ou se realmente é uma córnea menor, é uma córnea que tem uma curvatura maior, mas é uma córnea normal. Nós já pactuamos. Alô? Oi? Pois não, doutor. Perfeito. Então, seriam esses os meus comentários. Parabéns vocês, ADAPT, pela iniciativa, reunião excelente e as 2 aulas de altíssimo nível. Parabéns. Muito obrigado, doutora Marta. Suas palavras realmente nos honram. A doutora Edna Modini nos traz um lembrete no dia 15, às 19 horas. Terá o webinar com o doutor Paulo Ferrara, doutor Sérgio Crítico, doutor Leonardo Torquete e a doutora Edna Modini, na Pan-Americana, em parceria com o SBO. Rompendo o paradoxo e paradigma em ceratocone, desmitificando o anel, apresentação dos nossos primeiros casos de implante de lenticular em ceratocone avançado e discussão de vários casos em ceratocone, linkado ao mundo. Muito obrigado. Wagner, temos perguntas, podemos responder? Temos tempo ainda? Essas perguntas que tinha, eu coloquei, doutor Arce. As que tinha, eu passei para o senhor. Tá bom? Sim, estão aqui no chat. Tenho tempo para responder alguma? Pois não, pode responder. Ok, pergunta o Dr. Rômulo Brito, se vai ter curso online. Ok, lamentavelmente nos últimos 2 anos eu parei meus cursos devido a problemas de saúde, mas agora estou com todas as pilhas acesas e carregadas, assim que esperamos ter curso online apenas tenhamos possibilidade. Ou presencial, inclusive. Okay? Depois temos aqui a pergunta do Dr. Campana, quando que vamos a ter o software de Barrett? No próximo software, apenas seja lançado. Era para ter sido lançado em ASCARS, e ASCAR está cancelado. Assim que, mas já está anunciado a todos os distribuidores. Eu venho já trabalhando com esse software desde o ano passado. Está fazendo-se algum retoque, porque sempre com softwares novos se encontram algumas coisinhas, e isso já, felizmente, nos ha dado um pouco de tempo para corrigir. Ok? Aqui temos outra pergunta. Deixa eu ver. Francisco Bandeiras. Arce, seria possível gerar um índice diferencial de densidade da córnea pré e pós? Francisco, estivemos conversando sobre isso e é a ideia sua. Será o índice de bandeira, né? Ou de bandeiras, ou de Francisco, ou lhe encontraremos algum nome aí. Por minha parte, o único que fiz no Galilei é colocar minhas iniciais CGA, ok? Todos vocês conhecem meu sobrenome, assim que não necessito colocá-lo como nada de Arce. Então, eu acho que sim, conforme estivemos conversando, ok? Especialmente, diria eu,
um índice de densidade do cristalino da catarata, o qual seria muito, muito poderoso para poder estajar as cataratas pré-operatoriamente. Ok? Aqui temos outra. Quais as variáveis do PTA? As variáveis do PTA Plus, já nos falou Wagner e eu já comentei também. A ver, outro aqui. Parabéns, ADAPT pela iniciativa, aulas fantásticas, muito obrigado a todos aqueles que escreveram aqui, são um monte na realidade. Como usuário, estou a aguardar esse software, espero que se possa estender a interface com o Fentofaco. Sim, há 4 anos venimos trabalhando já para hacer o link com o Fentosaco, Ramiro. Nosso grande amigo Ramiro Salgado, de Portugal. Esse link está quase pronto, quase pronto. Tudo isto do coronavírus ha atrapalhado um pouco as coisas, ok? E talvez o outro equipamento de Zimmer, que também se deve apresentar em relativamente curto tempo, é um Excimer, na realidade, desculpem, não é um Excimer, é um laser refrativo de estado sólido, não de gás. E esse laser refrativo, para fazer ablação, okay, não disrupção, como faz o Fento, vai formar a plataforma de diagnóstico, a plataforma de guiar a cirurgia com o Fento e o laser refrativo de estado sólido. Perfeito. E acho que Paulo Ferrara não conseguiu entrar. Eu te mando a aula, Paulo, depois, ok? E acho que foram isso. Temos bastantes outras perguntas. O Sérgio Quitco e Paulo estão falando, e o Torquetti. Doutor Murilo pergunta como poderia explicar um pouco mais como faz a adaptação das lentes esclerais com o Galilei? Sim, realidade, eu fiz uma receita de cozinha, porque você tem o ACD, o Anterior Chamber Depth, que é a altura desde a superfície anterior do cristalino até o epitélio, e isso correlacionei com a ságita, que tem que ter a lente escleral, a bóveda de limbo a limbo, ok? Então, eu utilizo atualmente o ACD dado pelo Galilei mais 0,8 milímetros. O white-to-white me dá uma ideia do diâmetro que tem que ter a lente. E nós temos, normalmente, córneas de 11, 11,5 a 12, 12,5. Mais de 12,5 é muito grande. Então, dependendo do fabricante, você pode utilizar white-to-white mais 3 ou mais 4. Algumas lentes esclerais são de diâmetro fixo, okay? E outras têm diâmetros variáveis. Então, se você tem uma córnea 12,7 ou eventualmente 13 mais 4 será 17, e se você tem uma córnea de 11,5, por exemplo, você terá 11,5 mais 4 são 15,5, 16 seria um bom diâmetro. E o terceiro fator é a curva base. E você tem três dados importantes no Galilei. O primeiro, o epsilon quadrado. Se é positivo, então será uma curva base prolata. Se é negativo, tenderá a ser uma lente escleral de tipo oblata. Okay? Se você tem um best fit sphere em 10 milímetros, em 8 milímetros, essa é a curva base ideal para essa córnea na área e diâmetro de 8 milímetros. Então, o best fit sphere, calculado em dioptrias, será sua curva base mais
plana para o centro da lente. E o K máximo tangencial será a sua curva base mais alta, mais encurvada. Então, nessa faixa de curva base, você escolhe a curva base, combina com o diâmetro, combina com a ságita, você cruza as informações e você tem sua primeira lente de teste. Eu, normalmente, em a grande maioria de casos, muito raro, necessito mais de 2 lentes esclerais para escolher a que vai ficar. Mas sempre, quase sempre, vou por uma terceira, ok? Mas já não demoro todo o dia para testar uma lente escleral. O que define qual dessas 2 ou até eventualmente 3 lentes é a que vai ficar é a acuidade visual com a lente, a sobre-refração e o volt. O volt tem que ser feito ainda com o OptoView, que é o CT. Obrigado, doutor Arce. Mais uma vez, quero agradecer a todos. Em nome da ADAPT, nos sentimos honrados de ter presente conosco, doutora Maria Flávia e doutor Arce, pelas apresentações. A ADAPT deseja a todos um bom final de tarde, um bom feriado, uma boa Páscoa, um feliz domingo em casa, né? Obrigado, gente. Obrigada, muito obrigada. Wagner, você sabe quantos participantes alcançamos? 276. Muito bom, meu amigo, muito bom. Parabéns. Congratulações, viu? Parabéns. E obrigado pela oportunidade, Maria Flavinha. Você está Obrigada, linda doutor como Carlos. sempre. É uma pena que eu seja tão velho para você, viu? Não, você sabe que eu tenho tanto medo de apresentar para o senhor ouvindo, doutor Carlos, de eu falar alguma coisa errada. Sempre a gente acaba falando alguma coisa, mas é muito importante o senhor corrigir para aprender mais com o senhor. Além de bonita, você é modesta. Assim que vai longe, menina, vai longe. Obrigado, E gente. está muito Obrigada. bem, cobre mais que um velho como eu. Vale mais a pena enxergar você que eu de náufrago. Obrigada. Um beijo para a doutora Edna e para a doutora Marta também. E para o Francisco. Tchau, Martinha. Tchau. Encerrando